Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós estávamos falando anteriormente de embriologia animal, nós vamos dar continuidade agora. Hoje é o dia da quinta-feira temática. Eu espero que todos vocês estejam aí caracterizados, né? Hoje é o dia do caipira e depois tira um print aí da tela e manda para que eu possa verificar que vocês realmente estavam todos caracterizados. Beleza, então, gente, é assim. Eu vou dar continuidade então em embriologia animal. A última vez nós estávamos falando sobre a situação, sobre as segmentações, nós vamos continuar falando sobre as segmentações, e aí nós paramos nessa parte que fala sobre o aglomerado de células, que é denominado mórula. E aí a mórula, pós-mórula, nós temos a blástula, a gástrula e a neurula, mas nós vamos trabalhar um pouquinho agora na blástula. Então, como é que funciona? Nós temos aqui, vai ocorrer uma migração dos blastômeros para a periferia, e aí, nessa ocasião, vai formar uma cavidade, então ela vai passar a se chamar blástula. Mas, na realidade, ela é a próxima fase aí da segmentação, a próxima fase aí das divisões. Então, primeiro nós temos o ovo, posterior a isso nós temos a mórula, e aí nós temos a blástula exatamente nessa sequência, tá? E essa fotografia que vocês estão vendo aqui embaixo não é uma fotografia, na verdade é uma imagem, você vai ver aqui a vista de um corte mediano, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Pode ver aqui que nessa fase existem menos quantidade de células do que na fase que ela já passou para a blástula. Lembrando que quando vocês viram isso lá no primeiro ano do ensino médio, não havia uma preocupação que vocês estudassem muito sobre isso, mas agora existe, até porque, normalmente isso cai nos vestibulares, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem aí para Pro no WhatsApp, que eu estou disposta aí a te ajudar. Ok, então, pessoal? Então, vamos lá. Fora isso não, dando continuidade, nós temos aqui alguns tipos de clivagem. Ela pode ser holoblástica, mas ela também pode ser meroblástica. Todas essas segmentações que vocês estão vendo aqui, elas vão originar os seres vivos, as espécies, né. E aí como é que funciona essa segmentação? Essa segmentação ela funciona assim, ela pode ser holoblástula igual, que vão formar com a terceira clivagem, vai formar 8 blastômeros iguais. Ela ocorre nos ovos, que são alécitos, isolécitos ou oligolécitos. Lembra que eu sempre falo para vocês que você vai encontrar algumas nomenclaturas, então vocês vão encontrar isolécitos ou oligolécitos. Beleza. Na holoblástula desigual, formam-se com a terceira clivagem, ou seja, a terceira segmentação, a terceira divisão, os blastômeros de tamanhos diferentes. Então, vão formar 4 menores e 4 maiores. Isso vai ocorrer em ovos que são heterolécitos. Aí a meroblástica discoidal. Na meroblástica discoidal, as divisões elas ocorrem apenas na região da cicatrícula e vai formar um disco de células, e aí isso acontece apenas nos ovos que são telolécitos. E por último, não menos importante, nós temos a meroblástica superficial, que ela vai acontecer nos ovos centrolécitos. E aí as células ela fica na superfície do ovo. Esse tipo de segmentação, esse tipo de divisão, ele acontece porque os seres vivos eles são formados de formas diferentes, certo? Então, a constituição física desses seres é uma constituição diferente. Então, como é que isso funciona? Olha só, na segmentação, nós temos aqui a segmentação holoblástica e a segmentação meroblástica, que é a chamada meroblástica ou segmentação parcial. Deixa eu pegar aqui um marca-texto com uma cor de tinta adequada. Então, deixa eu só melhorar aqui o marca-texto, só um segundinho, gente. Beleza. Aqui vocês podem notar, o formato de divisão da célula. Olha só,
nós temos formatos diferentes. A quantidade de divisões, ela não a de divisão ou de segmentação, ela é exata, né, porque senão gera mutação. Mas a constituição física dos indivíduos que são, gerados a partir de um ovo isolécito é diferente do telolécito. E é por isso que essas células, elas têm aí um formato de divisão diferente. Olha como fica aqui esta célula e essas 4 células e essas 4 células aqui embaixo. As 4 células dos indivíduos que serão formados a partir do ovo telolécito, ela fica mais unida, né, ela fica mais aglomerada. Então, como é que nós entendemos isso de uma melhor forma? Vamos lá para o próximo slide. Então, um resumão disso tudo que eu falei agora é assim: nós temos aqui o tipo de ovo, a segmentação e os exemplos. Então, olha só, os telolécitos que apareceu inclusive no slide anterior, ele vai gerar os répteis e as aves. Vocês podem notar que a constituição física de um réptil é diferente da constituição física de um mamífero. E é por isso que essas divisões elas acontecem a partir aí da espécie de ovo, né. Então, um oligolécito, por exemplo, a segmentação ela é holoblástica igual ou subigual. Quais são os exemplos que nós temos? Os mamíferos e os equinodermos. Os heterolécitos, a segmentação ela é holoblástica. Quais são os exemplos que nós temos aí dos indivíduos que são formados a partir de os moluscos, os vermes e os anfíbios. Já os telolécitos, nós temos aí uma segmentação meroblástica discoidal. Quais são os exemplos? Nós temos como exemplos os répteis e as aves, e já os centrolécitos, a segmentação ela é meroblástica superficial, e aí um exemplo são os artrópodes. Belezinha então, gente. Para a próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre o vitelo, para que ele serve, o que é o vitelo, então não perca, pessoas. Então, belezinha, então. Nós nos veremos novamente aí na quarta-feira da semana que vem. Se você tiver alguma dúvida, estou à disposição. Ok, então, gente, beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.